Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 16, Dinâmicas da Natureza na Amazônia. Então, neste capítulo, estudaremos aspectos naturais da região amazônica, como a floresta e os rios, e as diferentes formas de interferência humana para compreender as dinâmicas do clima, a formação da vegetação da região, além das características do relevo, da hidrografia desse complexo regional. Também serão abordados estudos sobre o desmatamento, as queimadas e as tentativas do controle da devastação, visando sensibilizar vocês quanto à relevância das paisagens naturais da região amazônica, tanto para as comunidades locais como para o restante do Brasil e do mundo, valorizando o modo de vida indígena no que diz respeito à conservação da natureza. Vamos observar essas imagens. Nós temos o índio aí se banhando nos rios amazônicos, né? Que é uma prática muito comum entre as populações ribeirinhas. Nós temos a onça pintada, que é um dos ícones da Amazônia. Nós temos seringueiros, né, no meio da floresta, fazendo a sua coleta, suas atividades no meio da mata. E nós temos a densa floresta amazônica, com os seus rios e algumas clareiras. Então, nós vamos conversar um pouco. O que essas imagens representam sobre os ecossistemas na Amazônia? Vamos refletir. Os índios se banhando, a onça pintada, os seringueiros na floresta, extraindo alguma coisa que a natureza nos dá, ou a floresta em si. Então, com base nessas imagens, vamos imaginar 5 justificativas para a gente preservá-la, né? Para a gente conservar esse ecossistema amazônico. Então, os ecossistemas são frágeis e poucos conhecidos. Então, os aspectos naturais que marcam fortemente a região são as florestas e os rios. Então, ultimamente, as florestas e os rios vêm sofrendo uma violenta destruição pela ação desorganizada e devastadora do ser humano. A grande interdependência entre os elementos naturais na Amazônia torna os ecossistemas que o compõem bastante frágeis. O macaco de cheiro da floresta amazônica, um exemplo de animal dessa região, que pode entrar em extinção. O pirarucu, que é um peixe encontrado naquela região, na região amazônica, né? O cupuaçu, que é uma fruta de planta da flora amazônica, certo? A vitória régia, da Amazônia. Então, todos esses elementos da fauna e da flora podem sofrer graves, né, consequências por conta desse ecossistema frágil e muitas vezes desconhecido. Considerando que em torno de 75% da floresta permanecem virgens, é possível que o número de espécies de animais, vegetais e micro-organismos seja muito superior ao que já se constatou. Se toda a floresta amazônica fosse destruída, cerca de mais de 200 bilhões de biomassa que ela concentra seriam transformadas em gases estufa. Imaginamos aí o que aconteceria. Isso provocaria um aumento extremamente anormal da temperatura da Terra, com impactos para todo o clima do nosso planeta, não era só do Brasil. Então, vamos ver aí o clima. Vamos analisar esse climograma aí de Manaus, da cidade de Manaus, em Amazonas. Então, a gente vê aí o índice de pluviosidade. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a gente vê aí que um dos meses que mais chove é março, né? Então, os outros meses entram em oscilação, principalmente, né? Vem descendo abril, maio, junho, julho, de maio até novembro é os meses que menos chove, né? De maio até novembro. As chuvas diminuem, há umas vazantes. Então, o clima
predominantemente na região é o equatorial. Equatorial quente e chuvoso, né? Quente e úmido, porque ele é quente e muito chuvoso. Em alguns pontos do seu território, durante o inverno, ocorre o fenômeno da friagem. O que é isso? Esse fenômeno provoca a queda brusca da temperatura durante alguns dias, quando um ramo de massa de ar polar atlântica penetra no território brasileiro e atinge a região. Então, no sul da Amazônia, no Acre, em Rondônia e em trecho do Mato Grosso, acontece esse fenômeno chamado friagem. Maio a novembro, nós vimos que durante 6 a 7 meses do ano, a pluviosidade não é muito alta, atingindo maiores volumes nos meses restantes, dezembro a abril. A esse período de chuvas mais abundantes, os moradores da região chamam inverno, né? E as regiões, os meses menos chuvosos, que o clima é equatorial, tem um clima tropical, né? Por conta da variação. Em alguns trechos do Pará, Rondônia, Mato Grosso e praticamente todo o estado do Tocantins não se tem um clima equatorial, não. Tem um clima tropical, né? Quer dizer, o clima equatorial é aquele quente e úmido, chuvoso. É o período que chove mais, é um clima equatorial. E o clima tropical que aparece é nos menos chuvosos, né? Que acontece aí no Pará, Rondônia e Mato Grosso e todo o estado do Tocantins. Nós temos aí o rio Amazonas, né? Toda a sua essência. A vegetação, a maior e mais exuberante floresta tropical da superfície terrestre, que ultrapassa os limites territoriais brasileiros, como a gente viu em aula passada. A Amazônia Legal abrange mais de 7,8 milhões de quilômetros quadrados. Há também no Complexo Regional Amazônico áreas de cerrado e de campinaranas, né? É grande a biodiversidade, a diversidade de ecossistemas, mesmo nessas duas áreas, né, nessas duas últimas áreas, que é de cerrado e de campinaranas. Então, em função da irregularidade do relevo, a floresta amazônica se apresenta em 3 subtipos. A floresta da parte mais baixa, permanentemente alagada, chamada de floresta de Igapó. A floresta inundada, apenas durante a enchente do rio Amazonas e de seus afluentes, que é a mata ou floresta de várzea, e a floresta que se encontra a salvo das inundações, denominada floresta de terra firme, e corresponde a 70% da massa florestal amazônica. Nós temos aí floresta de terra firme, floresta de várzea e a floresta de Igapó. Nós temos aí o rio, né? Floresta de várzea, floresta de terra firme. O desmatamento e as queimadas. Um grave problema. Nós estamos vendo isso agora ao vivo e a cores. O atual Código Florestal Brasileiro, ele estabelece o quê? A necessidade de que cada propriedade rural tenha uma área mínima de florestas e outros ecossistemas naturais conservados. Na Amazônia Legal, essa área deve ser de 80%. Na região de Cerrado, que esteja nos estados da Amazônia, 35%. E nas demais regiões do país, 20%. Mas a maioria das propriedades brasileiras não possui essas áreas de proteção. Ou seja, eles não cumprem o Código Florestal. Entenderam? Então, o desmatamento na Amazônia vem acontecendo desde 1988. Aliás, desde quando os portugueses puseram os pés no Brasil. Então, aí nós temos alguns dados oficiais que mostram que a floresta original já perdeu uma área superior ao tamanho da França, né? Porque o homem, a cada dia mais, tem a ganância de explorar e devastar a floresta. A devastação, ela ocorre. Por quê? Por meio da derrubada da mata, para o aproveitamento de madeira e da prática das queimadas a fim de limpar o terreno para a agricultura e a pecuária.
A expansão de áreas de cultivo em direção ao norte do Mato Grosso é atualmente um dos grandes responsáveis pelo aumento no ritmo da devastação, a partir do final dos anos 90. A derrubada para aproveitamento de madeira, feita de forma descontrolada, provoca o quê? A devastação de enormes áreas da floresta. Nós temos aí desmatamento de uma cidade da Amazônia, de uma região da Amazônia chamada Itacoatiara, que hoje é Itacoatiara da Serra, né? Isso aí é uma imagem de 2005. Mesmo diante de tanta devastação, a fiscalização continua insuficiente. O que é bem verdade é que o nosso país tem uma fiscalização ineficiente, né? A quantidade de fiscais para cobrir toda a área amazônica é sem sombra de dúvida, inadequada. E o fato de os proprietários de terra devastadas ignorarem as multas aplicadas e o Código Florestal fazem com que o ritmo de derrubada da floresta seja intenso. Nós estamos assistindo todos os dias o problema dos incêndios na região do Pantanal. E claro, se alastrando para o lado da Amazônia. Então, a destruição da floresta acaba com a parte da biodiversidade da região, o que vai causar sérios problemas de saúde para nós mesmos. Então, aí nós temos as unidades de conservação da Amazônia. Pela legenda dá para a gente ver as terras indígenas, que muitas delas não são respeitadas. A unidade de conservação federal, que são pouquíssimas. A unidade de conservação estadual, menos ainda, as estradas principais e as capitais. Então, obrigada, vamos às nossas atividades, mas na próxima aula a gente continua, ok? Obrigada.